e companheiras, nós agora vamos ouvir uma palestra do coordenador da Fundação Rotária e diretor eleito de Rotary Internacional, governador Mário César Martins de Carvalho, de Camargo, que vai nos falar sobre Plano Visão do Futuro. Gostaria que o palestrante viesse à mesa, o ilustre diretor. Currículo profissional associativo e rotário. Mário César Martins de Carvalho, 61 anos, casado com Denise da Silva Camargo, pai de André César de Camargo. Administrador de empresas pela Fundação Rotária, Fundação Getúlio Vargas, em 1979. Bacharel em Direito pela Faculdade de São Bernardo do Campo, 1984. Presidente da Bigraf Nacional em 2001, 2008, 2009 a 2011. Presidente da Sindigraf São Paulo, 2004 a 2010. No Rotary, companheiro do Rotary Clube de Santo André, desde outubro de 1980. Presidente do clube, 1992 a 93. Mário César foi governador do Distrito 4.420, 1999-2000. Ele é chairman da Comissão Distrital da Fundação Rotária, de 2006 a 2009. Curador da Fundação Rotária 2015 a 2019, cargo que está exercendo hoje. E diretor eleito de Rotary Internacional, ano 2000, período 2019 a 2021. Senhores, esse é o nosso diretor, Mário César Martins de Carvalho, que eu convido para fazer a sua apresentação. Obrigado, Regina. Bom dia. Ronald, Duarte, Adão, a minha equipe aqui, o Carrozino, a minha equipe, a minha madame Denise, já apresentada ontem, a Cláudia, Fauzi, cadê o Fauzi? Está aí o Fauzi. Eu sempre procuro ressaltar a minha equipe para criar um espírito de comprometimento público. Eu hoje estou trajado como diretor, ontem eu vim como intercambista. Por quê? Porque a minha rotina essa semana foi a seguinte, para vocês terem uma ideia. Eu voltei da conferência do meu distrito no domingo. Na terça à tarde eu estava com o ministro da Educação, na quarta de manhã com o governador do estado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Na quarta à tarde nós fomos ao gabinete do Luiz Fux, que é o vice do Supremo Tribunal Federal. Aí fomos à mesa diretora da Câmara, à mesa diretora do Senado. Na quinta-feira de manhã eu embarquei de Brasília para São Paulo. Pegamos o carro de São Paulo, à 1 da tarde, cheguei aqui às 7h30 da noite, em trajes de motorista de caminhão. Então, por isso que ontem eu não estava trajado como diretor. Vocês foram mais generosos do que o meu distrito, porque o meu distrito deu-me 25 minutos, vocês me deram 45. Então vocês vão ter que me engolir. 45. A Loriane falou ontem que eu sou capaz, talvez, de reproduzir a palestra dela, indevidamente, porque ela tem muito mais emoção do que eu, mas eu acho que o inverso também começa a ser verdade. Ela já começa a ser capaz de reproduzir a minha, porque já nos encontramos em algumas oportunidades. Esta é a minha penúltima fala como curador da Fundação Rotária. A última será amanhã, em Nova Friburgo, na conferência do 4750. Eu vou tentar mesclar um pouco de Fundação Rotária com os desafios que se colocam para a Rotary nos próximos 2 anos aqui no Brasil e na América do Sul. Com o redesenho do redistritamento, como é que ficou o Rotary na América do Sul? Os distritos brasileiros serão 31. Nós éramos 38, ou somos 38, seremos 31. E eu tenho sob minha guarda, sob minha gestão, mais 14 distritos da América do Sul de fala hispânica, que vão
do Equador, Peru, Bolívia, Chile, Uruguai, Paraguai e Argentina. Tudo isso está sob a minha administração e gestão. Então esse é o desafio que se coloca, e como dizia o professor Raimundo, na escolinha do professor Raimundo, o salário, ó, pequenininho, desse tamanho, mas vamos em frente. Eu quero dar alguns números para que vocês tenham a ideia de qual o tamanho da empreitada da Fundação Rotária. Vocês têm uma visão micro aqui no distrito. O distrito faz projetos de global grants, de subsídios globais. Mas eu quero dar uma ideia a vocês do tamanho da instituição à qual vocês pertencem. Olha lá, só no programa da polio, nós investimos 17 bilhões de dólares. Quando o programa foi lançado em 1985 como programa corporativo do Rotary, ou da Fundação Rotária, ele foi oficializado por um latino-americano, coisa que os americanos relutam em reconhecer, mas a verdade é que o programa da polio tornou-se corporativo com um médico chamado Carlos Canseco. Os mais velhos aqui, jurássicos, como o Zé Delcio e eu, tivemos a honra de conhecê-lo pessoalmente. Era um médico, amigo do Albert Sabin, e que conseguiu convencer os rotarianos do mundo inteiro a transformar o programa da polio no programa corporativo. Até então, o Rotary era único e exclusivamente projeto local. Projeto aqui em Minas, projeto em São Paulo, projeto em Goiás, todos em nível de comunidade. Esse programa é um programa corporativo, de nível mundial. O governo americano doou 3,3 bilhões de dólares para esse projeto, ao longo dos últimos 34 anos. O Bill Gates doou 3,65 bilhões. Ele doou o dobro do que o Rotary doou. E nesse nosso 1,9 bilhão, tem 700 milhões que são também do Bill Gates. Na nossa famosa parceria, o Rotary doa 50 milhões, a Fundação Bill e Melinda Gates doa 100 milhões. De vez em quando eu ouço, Mário, o Bill Gates vai tentar se apropriar do êxito da erradicação da polio. Ele não precisa disso. Ele já tem o mérito consagrado. Nós não precisamos temer nada. O mérito será devidamente outorgado à Fundação Rotária, quando isso acontecer. Mas isso é uma briga tremenda. O desafio da polio não é um desafio de uma doença, é um desafio de uma batalha que envolve logística, como transportar vacina em lombo de burro montanha acima do Afeganistão, por exemplo. Nós já assinamos notas de invoices, de faturamento, de faturas, de vacinas para transportar 450 burros, jumento, transportando vacina montanha acima, porque o Jeep 4x4 não chega lá. Nós temos hoje drones vasculhando algumas aldeias do Afeganistão e do Paquistão, porque as mulheres não permitem que os seus filhos sejam vacinados, por uma questão de ignorância religiosa. Os chefes das tribos locais não permitem que as crianças sejam vacinadas, dizendo que são agentes do governo americano querendo esterilizar a população tribal. Então nós não estamos falando de doença, nós estamos falando de ignorância, nós estamos falando de religião, nós estamos falando de guerra ideológica. Por isso é tão difícil erradicar a polio. Se fosse deslocar-se até a unidade próxima do SUS do Afeganistão, que não existe. Eles não têm sistema de saúde pública que valha o nome. Então nós somos o sistema de saúde pública deles. O Rotary, a Fundação, esses caras montaram a estrutura
de vacinação desses dois países, porque não existe. Eles não têm um sistema de saúde como nós temos. Precário, é verdade, com um leito em maca no corredor do hospital, mas eles lá não têm hospital. Nós somos os agentes de saúde pública nesses países, né? Esses são os parceiros que levam essa empreitada. Aí, nessas viagens, me pergunto assim, fora do script, Mário, quanto vai gastar mais ainda para erradicar isso? É muito dinheiro, são 7 bilhões de dólares que estão alocados para 22 casos esse ano. É muito dinheiro, 22 pessoas não valem 7 bilhões de dólares. Esse é o cálculo que me foi feito por um médico ex-governador de distrito em São Paulo. Eu falei, tudo bem, vamos parar de vacinar agora. O Brasil teve uma cobertura o ano passado de 84%, 2 anos atrás, através da iniciativa do Rotary no Brasil. Nós pressionamos os governos locais, vocês saíram a campo, teve 752 iniciativas diferentes em 752 localidades no Brasil no ano passado, movidas por rotarianos. Eu pedi como curador que me mandassem filmetes e fotos no meu WhatsApp para que eu pudesse demonstrar isso na mesa dos curadores da Fundação Rotária. Depois de uma certa altura eu pedi, pelo amor de Deus, não me manda mais. Que encheram o meu celular de foto vindo do Oiapoque ao Chuí, de todo lugar. Então, o que aconteceu? O nosso índice de cobertura vacinal subiu a 95%, que é o mínimo que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Se a gente parar de vacinar agora, em 10 anos nós teremos 200 mil casos no mundo. 200 mil casos de pólio no mundo. Então nós estamos vacinando hoje, não é para nos proteger. Nós estamos vacinando para proteger a nós e as gerações dos próximos 10 anos, que desconhecem o que seja pólio. Nós ainda tivemos amigos com pólio na infância, eles não sabem o que é. A garotada do Rotaract e do Interact não sabe o que é pólio, mas pode vir a saber, se nós abandonarmos o programa. Aqui, né? Aqui a foto que eu tirei com o Bill Gates, ele me pediu, eu falei, tudo bem, eu tiro. O que você há de fazer? Foi o mais próximo que eu cheguei de 80 bilhões de dólares na minha vida. Esse é o conselho de curadores na foto na convenção de Atlanta, né? Olha quem era o nosso garoto propaganda em 56. Sabia ou não? Elvis Presley, né? Muita gente aqui dançou o som de Elvis Presley, né, Deus? Ele é do seu tempo. Hoje a nossa garota propaganda é essa aqui, mais chique, né? A Isabeli Fontana. O que eu estou trazendo para vocês aqui, eu estou trazendo em inglês por quê? Porque eu não deveria estar mostrando isso. A verdade é essa, são números sem auditoria. Na semana passada um companheiro do meu distrito falou, Mário, por que você não traduziu? Eu falei, porque eu não posso, esses números não são para ser publicados. Eu que sou um quebrador de paradigma e trago essas informações para vocês, porque eu considero vocês uma plateia instruída, educada, que sabe entender números. Essa é a primeira razão. E a segunda, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é de vocês, né? Então não há por que esconder esses números. Então por isso que eles estão em inglês, eu nem traduzi. Esses números foram apresentados na mesa dos curadores na reunião agora de abril, é coisa de um mês atrás. São os números mais recentes que vocês podem ter acesso e não estão disponíveis no site do RI. Porque se tivessem disponíveis, vocês não precisavam ter um curador lá. Vocês entravam no site e acessavam a informação. Então, eu trago sempre a informação um pouco à frente do tempo, para que vocês entendam para onde caminha a fundação e para onde vai o dinheiro de vocês. Esse aqui, ó,
Contribuições. O nosso orçamento previa até março 241, nós estamos em 250 milhões de dólares. Então nós estamos um pouquinho acima do que estava previsto para essa época do ano. Esse NIR quer dizer Net Investment Return, investimento líquido, retorno líquido sobre investimento. O que é esse dinheiro aqui? Esse dinheiro, vocês lembram que a gente tem um fundo permanente lá que tem 1,3 bilhão de dólares. Esse dinheiro gera renda, 3, 4% ao ano. Isso é contabilizado e é usado como receita nossa para patrocinar os programas que vocês têm no campo. Então, uma das fontes de receita que vocês têm quando vocês fazem um subsídio aqui em Juiz de Fora, ou em Belo Horizonte, ou em alguma cidade aqui do 4520, 4580, é daqui que vem esse dinheiro. Por outro lado, a gente tem investimentos, está vendo? Despesas, programas. 198 milhões de dólares nós já gastamos em programas desse ano. Fora o programa da Poli. Então, esses são só os programas de subsídios distritais, subsídios equivalentes e outros programas da Fundação Rotária. Equivalentes não, subsídios distritais e globais. Então nós estamos hoje com um índice de utilização maior do que a gente havia previsto, o que é bom, porque é sinal que vocês estão captando dinheiro de um lado e investindo do outro, porque se só captar, né, Antônio, você perde o sentido da Fundação Rotária. A Fundação Rotária, ela é para captar, mas por outro lado ela é para investir também. Eu fui representar a Fundação Rotária no Instituto de Kobe, no Japão, em novembro do ano passado. Eu fui lá com uma mensagem clara: eles têm 8 milhões e meio de dólares entesourados, sem uso. O Brasil tinha 4, desceu agora para pouco mais de 2.700. Entesourado significa o quê? Que o dinheiro está lá disponível, mas você não tem projetos que atendam aos requisitos da Fundação Rotária, então não recebe o dinheiro. Então, por isso nós precisamos qualificar as pessoas para que esses times que vão ficar sob a guarda de vocês tenham competência gerencial para fazer um projeto legal que justifique o investimento da Fundação Rotária. Porque, como gerente do banco, o que eu quero quando eu dou dinheiro para vocês? Qual é o meu retorno? Não é juros extorsivos. Eu não quero juros extorsivos. Eu quero um projeto bom, que beneficie o maior número de pessoas e que tenha o maior impacto nas suas comunidades. Esse é o meu retorno. Eu fico feliz quando vou inaugurar uma máquina, como inaugurei 2 anos atrás, aqui em Minas. Fico feliz quando sou convidado para a fazenda do Nericim, lá no Paraná. Por quê? Porque é sinal que o dinheiro está sendo utilizado de forma produtiva. É para isso que ele serve, né? Como é que a gente acompanha isso? Isso é feito um relatório trimestral do dinheiro. Eu, como curador, eu sou regido por uma lei americana do imposto de renda, que em caso de desvio ou fraude eu vou para a cadeia em Illinois. Tudo bem que a cadeia em Illinois deve ser melhor do que aqui no Brasil, é de Pedrinhas no Maranhão, mas ainda assim é cadeia. Então, os nossos números são auditados o tempo todo, por nossa própria auditoria e por auditorias externas, né, para saber se há desvios. E todo e qualquer comprometimento de verba, de desvio, e podem acreditar, existem desvios. Tem rotariano que desvia dinheiro da Fundação Rotária e embolsa dinheiro que seria destinado à criança. É uma vergonha falar isso, mas existe. Entre 15 e 18 casos por ano. Então, nós temos que ter um sistema de controle e acompanhamento. Por isso que nós somos chatos. Quando o pessoal não manda o relatório, a gente suspende o distrito.
No modo relatório a gente corta a verba, porque nós somos corresponsáveis no caso de desvio. Eu respondo por esse desvio. Eu sou um dos 15 curadores do mundo que tem que responder perante o fisco americano o que aconteceu, porque nós não pagamos imposto sobre nada. Então, a ideia é que você tenha o máximo de retorno sobre cada dólar que vocês investem na Fundação Rotária. Se vocês investirem $100 na Fundação Rotária, quanto vai para o programa? Você tem ideia? 92. Nós temos $2 que são gastos em despesas administrativas e $6 que são gastos em desenvolver doadores, cultivar doadores, como por exemplo o pessoal da Sociedade Art Clump, que doa mais de $250 mil. 8% é quanto custa a Fundação Rotária administrar o dinheiro de vocês. Parece o governo brasileiro. Você põe $100 na ponta, você que é professora, $100 na ponta do ministério, quanto chega na escola? Nada. Vocês põem $100, lá chega 92. Nós somos corresponsáveis por isso. Está aqui, ó, a gente faz acompanhamento mês a mês. O que está acima, o que está abaixo. Esse é o fundo permanente, esse aqui é o fundo anual, que garante o caixa para vocês continuarem fazendo projetos. Na reunião de abril agora nós votamos uma suplementação de $6,5 milhões para vocês, para garantir que vocês possam cumprir os seus compromissos com subsídios globais até 30 de junho, ainda nessa gestão. Então a gente fica com um olho no peixe e um olho no gato. Né? Quanto está vindo, quanto está saindo. Permanentemente, para que vocês não sejam frustrados quando tiverem que responder perante a comunidade. Não, o dinheiro para o subsídio equivalente não veio. Tem que vir. Esse aqui é o fundo permanente. Nós temos um objetivo de ter $2 bilhões em fundo permanente, gerando 80 a 100 milhões de dólares por ano. Por quê? Porque esses 100 milhões garantem os subsídios globais. A gente não precisa de arrecadação suplementar. Só o dinheiro que vocês depositaram ao longo de vários anos, gerando interesses, juros, garante o programa de subsídios globais, que é o nosso compromisso mais forte com a comunidade, né? Então, esse é o nosso target, esse é o nosso objetivo para 2025. E aí, nós estamos com 1.3, está vendo? 1.291. Então, estamos a caminho de atingir o objetivo em 2025. E o Brasil? Olha. Aqui está a ABTRF, está vendo? Essas são as contribuições da Fundação Rotária via a ABTRF, que é o nosso braço brasileiro, nos últimos 3 anos. E esse número reforça a posição do Brasil e aumenta a responsabilidade do meu sucessor, que é o Hipólito Ferreira, aqui de Minas, que foi meu diretor lá no longínquo ano de 99 e 2000, quando eu era governador do distrito. O Hipólito foi meu diretor. E eu coassinei a indicação dele para me suceder. A BTRF pulou de 620 para 840 para $1 milhão no ano passado. Então ela está no processo de arrecadação ascendente. E aqui está o nosso uso, está vendo? Expense. Nós tínhamos sofrido uma caída, voltou a subir. Por que voltou a subir? Porque os distritos começaram a usar o dinheiro de forma garantida, correta, dentro dos paradigmas do plano Visão de Futuro, ou seja, o projeto tem que ser sustentável, ele tem que ter levantamento na comunidade, não pode ser o sonho de verão de um rotariano, como costumava ser. Ele tem que ser objeto de um levantamento pleno junto à comunidade para saber se é aquilo que a comunidade deseja.
Às vezes a gente comprava a máquina porque ia abastecer um determinado hospital, o hospital não precisava da máquina, não tinha operador, não tinha instalação física para acomodar a máquina, não tinha manutenção, não tinha nem gerador elétrico no caso de uma ruptura de fornecimento de energia. Então todos esses detalhes passaram a ser considerados no plano Visão de Futuro. Grandes doações, esse cara aqui, esse indiano, chama Ravi Shankar Dakojo, ele doou 14,7 milhões de dólares. É pouco não? Ele doou sozinho 3,5 vezes o que o Brasil doou ano passado. O que leva um cara desse a doar esse dinheiro para a fundação? Interessante, né? Ele vai falar isso no Instituto de Brasília, porque eu convidei e ele aceitou. Eu quero entender como é que um cara doa 80% do que ele tem para a Fundação Rotária. 14,7 milhões de dólares. Esse aqui é o presidente da Tânia, o Ravi, esse careca aqui sou eu, e a Brenda é a primeira mulher na história da Fundação Rotária a assumir a presidência do conselho. A mulherada vem forte, né? Ela era vice, com o impedimento do Ron Burton, ela assumiu a chairmanship, a presidência do conselho, é a primeira mulher na história de 100 anos da Fundação Rotária que assume a presidência do Conselho de Curadores. Ela também estará em Brasília, meu convite, no Instituto, agora vocês vão conhecê-la pessoalmente. Como é que a gente está usando esse dinheiro? Em subsídios distritais, há uma relativa estabilidade em termos de subsídios distritais, não aumenta muito. Porque o subsídio distrital é o dinheiro que a gente dá para o governador para ele usar discrecionariamente, ele usa do jeito que ele quer. Ou ele incentiva clubes a doar, ou ele patrocina um outro projeto de relevância, ou ele distribui $1.000 ou $2.000 ou $3.000 para cada clube, enfim. Não me cabe como curador dizer qual o destino desse fundo. É do arbítrio e da alçada decisória do governador. Ele faz o que ele quer. E aqui deve ser a mesma coisa, no 4520 e no 4580. É como deve ser utilizado. Esse é o Global Grants, que é o nosso projeto que mais cresce. Está vendo aqui? Deve ultrapassar 1.400. Se você considerar que o projeto médio hoje é de $71 mil, deve passar de 98 milhões de dólares. Próximo de 100 milhões de dólares em projetos de subsídios globais. Ainda existe dinheiro no fundo não utilizado, né? E eu tenho certeza que esse será o grande motor de crescimento, porque é tudo que a Fundação Rotária quer, um projeto sustentável com parceria internacional. Vocês são obrigados a contatar alguém lá fora, e esse parceiro passa a conhecer o distrito e o projeto de vocês. E o futuro? Nós fizemos uma pesquisa, entre rotarianos, rotaractianos, alumni que são ex-bolsistas da Fundação e não rotarianos, para saber, na sua cabeça, a instituição ideal de benemerência, de beneficência, teria que ordem de prioridade nos seus projetos? Olha lá, educação, 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 educação. Curiosamente, o projeto que mais leva verbas da Fundação Rotária é prevenção e tratamento de doença, não é educação. É o item que vocês mais investem, é prevenção e tratamento de doenças, não é educação. Então isso significa o quê? Nós temos uma dissonância aí, em termos do que nós estamos fazendo hoje e do que se espera que façamos no futuro. E, curiosamente, os próprios rotarianos concordam com isso. Rotaractianos. E aí vem um pouco de diferença com uma segunda causa, né? O foco da sua organização ideal. Os rotarianos dizem que é desenvolvimento econômico, o jovem já disse que é a resolução de conflitos. O terceiro, água e saneamento. Aqui começa a entrar um tema que nunca veio à agenda, à pauta da Fundação, meio ambiente. Então nós já sacamos que programas futuros terão que contemplar o tema meio ambiente. É uma sinalização clara que
que essa pesquisa mostra, está vendo? Água e saneamento, que é meio ambiente. Meio ambiente, meio ambiente. Então, o que aconteceu? Como decorrência dessa pesquisa, os curadores decidiram, já a partir de agora, 1º de julho, que nós vamos introduzir o item ambiental na análise dos projetos. Então, se o projeto tiver um item de preocupação ambiental, de medição de impacto ambiental, ele vai ter prioridade sobre outro que não tem. Assim como o projeto, por exemplo, hoje, que tem um bom plano de divulgação, tem prioridade sobre o projeto que não divulga nada. Nós queremos que vocês façam propaganda. Não é para falar e ficar quieto. Isso foi do Rotary do passado. Quando eu entrei no Rotary em 1980, eu entrei com 23 anos. Acho que foi uma loucura do meu padrinho, mas enfim. O Rotary não falava, a mão direita não falava o que a esquerda fazia. Esse era o ditado. Hoje nós temos que falar, porque nós temos organizações que concorrem conosco. Para terminar, eu quero falar só um pouco sobre a nossa tendência de quadro associativo, que é agora o meu papel de diretor. Olha como é que era a composição do Rotary em 2008. Só para vocês terem uma ideia do que é que está acontecendo no mundo. Aí fala por que o Rotary não elege presidente brasileiro. É porque o nosso desempenho é pífio. Nosso desempenho é medíocre. Nós estamos caindo. Então não é uma questão de política, é uma questão de resultado. Olha só os nossos resultados. Estados Unidos, Canadá, 1/3 do Rotary em 2008. Nós éramos 8%. A Ásia era 25%. 10 anos depois, olha como é. Estados Unidos caiu para 29%, nós continuamos no 8%, a Ásia aumentou para 31%. Por que elege um presidente da Ásia atrás do outro? Ravi, Gary, Kalyan, tudo daquela área. O Sushil agora, né, que foi eleito, mas renunciou por questão médica, de saúde. Porque os números deles são positivos. E os nossos números são isso aqui, ó. Por que os Estados Unidos perdeu um diretor do board agora? Vocês falam de redistritamento, que fundiram o 45-20 com o 45-80. É um problemão, né? Não é. Os Estados Unidos perderam 2 zonas. 2 zonas inteiras. Porque eles baixaram de 390 mil rotarianos para 312. Perder 2 zonas inteiras significa que ao invés de ter 5 diretores no board, eles têm 4 agora. 4. Tem 4 votos, já não tem 5. E os indianos têm 2. Por quê? Enquanto os Estados Unidos está nessa curva, e nós estamos nessa também, ó, que Latin America, 98, hoje nós somos 92. O Brasil perdeu 5 mil rotarianos de 2012, 13 para cá. 5 mil. 2,5 distritos igual a soma do 45-20 e 45-80. A soma dos dois, o 45-21. Vai dar 2.000 e poucos companheiros. Dá 2 vezes e meia o que vocês serão. Foi o que nós perdemos nos últimos 7 anos. E perguntamos por que não elegemos ninguém para a presidência do outro. Por causa disso. Nós temos um desempenho que não qualifica. Em compensação, olha a Ásia. Você não precisa ser gênio para ler esse gráfico e verificar por que a Ásia tomou uma posição de destaque no board do Rotary International. E agora uma boa notícia. A mulherada. Esse ano completa quantos anos de mulher em Rotary? 30, isso aí. Isso aí, vocês estão bem treinados. Olha só. Nós fazemos um rastreamento de quanto tem de mulher em posição de liderança, porque não adianta ter 24% só na base. A mulherada precisa subir, né? Já tem algumas candidatas a presidente aí. Essa última eleição de presidente, eu vou fazer uma fofoca aqui, se vocês botarem isso no Facebook eu estou ferrado. Dos últimos 4 candidatos, na rodada que antecedeu a rodada final, tinha 2 mulheres. 2 homens e 2 mulheres. Está chegando. Presidentes de clube femininas, 2018-19, esse ano, 1/4.
Governadoras de distrito, 21%. Diretora não tinha nenhuma. Não tem nenhuma no board hoje. Mas no meu board, em 2019 e 20, vai ter 2. Em 2020 e 21, haverá 6 mulheres. Dos 17, as mulheres serão 6. No board internacional do Rotary. Nunca teve tanta mulher no board como haverá em 2020 e 2021. Então elas estão avançando. Vocês aí do Rotaract, aproveitem a dica e traga a mulherada a bordo, porque elas estão crescendo. Então, curadores, agora em 16, hoje tem 3 curadoras. Tem 3 curadoras no board DRI. Tem a Brenda Cressy, tem a Julia Phelps e tem a Mary Beth Celine Growley. São 3 curadoras no board de 15. Eles já são 20%. Então essa é a boa notícia. As mulheres estão avançando e nós queremos que avancem, porque nós podemos abrir mão de tudo. Nós só não podemos abrir mão dos nossos valores, né? Os nossos valores são diversidade, integridade, liderança, serviço e integridade. Isso aí. Integridade, que se não for ela, o resto tudo cai por terra. Ela que é o susteio de toda a nossa instituição. Como mensagem final para mim, há 3 tipos de pessoas, 3 tipos de rotarianos: o que faz acontecer, o que espera acontecer e o que se surpreende com o que aconteceu. É o cara que cai de paraquedas sem saber o que está acontecendo. Vocês querem pertencer ao grupo 1, 2 ou 3? Obrigado, gente.